Então, boa noite a todos e a todas. Vamos iniciar o nosso recital em solidariedade ao povo palestino, que há mais de 70 anos é vítima de uma ocupação ilegal de suas terras, de uma operação de limpeza étnica, de genocídio e de um regime de segregação racial muito semelhante ao apartheid da África do Sul. Não por acaso, Nelson Mandela declarou certa vez: a nossa libertação, né, dos negros sul-africanos não estará completa enquanto não acontecer a libertação do povo palestino. Bem, ao longo desses mais de 70 anos, aconteceram várias coisas, sendo o fato mais grave a chamada Nakba. Todos me ouvem bem, né? Sim. Sim. A Nakba, o que foi? Desde os anos 20, mas, sobretudo, nos anos 30, 40, milhões de judeus europeus asquenazes imigraram para a Palestina, movidos pela ideologia sionista, que previa a criação de um Estado étnico, de um Estado judaico. Primeiro cogitou-se na ilha de Madagascar. Depois, chegou-se a pensar na Argentina. Tudo isso está escrito no livro O Estado Judeu, de Theodor Herzl, que foi o fundador da ideologia sionista. Depois de Madagascar e da Argentina, os sionistas acabaram optando pela Palestina, pelo motivo de que havia toda uma história, né? Todo um vínculo religioso com a região, ainda que esses judeus europeus asquenazes fossem filhos de europeus, netos de europeus, bisnetos de europeus, tetranetos de europeus e descendentes remotos de europeus convertidos à religião judaica. E quem afirma isso é um historiador israelense, que me foge, Shlomo Sand, da Universidade de Tel Aviv. Portanto, não se pode falar num Estado étnico judeu, uma vez que essas pessoas que migraram para a Palestina eram italianos, alemães, franceses, holandeses, belgas, eram pessoas das mais diversas origens. Os judeus étnicos eram sefaraditas, que já habitavam a Palestina junto com palestinos cristãos, palestinos muçulmanos e eles próprios palestinos judeus. Na década de 1920, havia 5% de judeus na Palestina e 95% de muçulmanos e cristãos. Após todas essas levas migratórias, né, começaram a surgir os primeiros conflitos entre a comunidade cristã e muçulmana palestina, de um lado, e a comunidade judaica europeia, de outro, até que, em 1948, após o confisco e a compra de milhares de hectares, né, de terras palestinas por milionários judeus, inventaram de criar, né, o chamado Estado de Israel na Palestina, que historicamente sempre se chamou Palestina.
havia mapas da Palestina, selos da Palestina, moedas da Palestina. Enfim, criou-se o Estado de Israel em 1948. A partir disso, aconteceram conflitos armados entre judeus e muçulmanos, e os judeus, que contavam com apoio militar da Inglaterra na época, depois dos Estados Unidos, da França, da OTAN, conseguiram expulsar da Palestina 750 mil pessoas que perderam as suas casas e terras e foram proibidas de retornarem a seus lares. Quase 1 milhão de palestinos expulsos e foram viver na Jordânia, na Síria, no Iraque, no Egito, no Líbano, né? E em outros países árabes. De lá para cá, de 1948 até 2024, aconteceram diversas guerras, né? Em 1956, 67, 73, os conflitos no Líbano, nos anos 80, né, em 2004, as intifadas, e agora o conflito mais recente na faixa de Gaza. Bem, a nossa proposta aqui é de lermos poemas manifestando a nossa solidariedade a esse povo oprimido pelo último Estado racista do mundo, que é o Estado de Israel. Bem, eu vou parar de falar, né? Passar a bola para os poetas. A minha ideia é que as leituras sejam feitas em ordem alfabética, né? Na falta de outro critério. Então, vou pedir para o meu camarada Adalberto Monteiro, né, que já foi da revista Princípios, né, da Fundação Maurício Grabois, entre muitas outras atividades, pedir para o Adalberto iniciar as leituras. Então, por favor, Adalberto. Boa noite a todos e a todas. Agradecer ao poeta Cláudio Daniel, que nos agrega, nos reúne nessa noite por uma causa tão importante, tão nobre. Eu vou declamar 2 poemas de minha autoria, ambos com a temática das guerras, das investidas do imperialismo contra os povos árabes. Primeiro, dê um grito contra a matança em Gaza. Atacada por mar, terra e ar, Gaza sangra, Gaza geme, cercada, mutilada, Gaza freme. Gaza não é um monte de argamassa, não é um amontoado de ferro retorcido e escombros. Gaza é gente. Corre sangue no Rio Jordão e os sacrificados não são ovelhas, mas os meninos e meninas que agora nos tanques já não poderão atirar pedras. Já não há gaze para tantos feridos em Gaza. Os hospitais sitiados pelo terror, ilhados, exalam o odor da morte, se assemelham a necrotérios. Mas Gaza respira, Gaza ama e resiste. Gaza é solidariedade e lutará até a última oliveira, até a última tamareira, até a última criança. Ó povo judeu, que terrível crime comete vosso Estado. A que Estado caíste? Vós, vítimas dos guetos, vós, vítimas do Holocausto, vossos líderes tornaram-se de Hitler aprendizes. Ó povo judeu, liberta-te pela memória dos teus
da vergonha de tua estrela adquirir a aparência da suástica. Como querer de um povo ao gueto condenado, de um povo pela violência dividido, humilhado, massacrado, a terra roubada, reagir com a polidez dos diplomatas. Ah, amado povo palestino, por Arafá, por teus mártires, reconstrói tua unidade. Vá ao vão da avenida, abra tua janela digital ou de ferro e dê um grito contra a matança em Gaza. Um grito pela paz entre palestinos e israelenses. A carnificina não pode se tornar na TV um espetáculo circense. O segundo poema, ele foi escrito anos atrás, em outra guerra, mas que se vincula com o drama palestino, a tragédia imposta ao povo palestino, chama Chove sobre Bagdá. Chove sobre Bagdá, despejam a morte sobre Bagdá, sobre a cúpula das mesquitas, sobre as cabeças das crianças, despejam toneladas de bombas sobre Bagdá. Os camelos, os cavalos, as oliveiras, as palmeiras, as ovelhas e as pessoas estão em sangue. As águas do rio Tigre rugem de dor, tornaram azedas as tâmaras e feriram os ventres das odaliscas, e elas não dançam mais. Nem os meninos e nem os trigais, nem os velhos e nem os animais, não há um sopro de vida que escape da morte e de seus punhais, pois que agora as bombas são inteligentes, e por mais que lute a vida, e por mais que se camufle a vida, a bomba, com seu olhar laser, fareja, localiza, aniquila. Os bárbaros estão de volta ao mundo árabe, só que a degola não vem a cavalo, a sangria não é pela espada. De nascer a nascer do sol, são 2 bombardeios por minuto, num esbanjamento insólito de crueldade. Os antigos bárbaros atiravam as bibliotecas ao tigre, pois, embora de posse das vísceras dos vencidos, tinham medo dos seus livros. Hoje, da Casa Branca, um atávico mongol ordena que não fique de pé uma só casa, uma só escola, uma só indústria, uma só tamareira, um só menino. É preciso um castigo exemplar, vocifera o tirano, para que nenhum outro povo se atreva a desafiar o Império Americano. Bombardeiam a Babilônia, Ur, Assur. Ah, essas hordas, mesmo que façam o Eufrates arder em fogo, igual ao fogo, irá continuar a brilhar essa civilização, essa nação que nos ensinou a somar e a ler as estrelas, a tornar verde o deserto e a cunhar nas pedras as palavras. Antes, a guerra vinha nas avenidas pelos gritos dos jornaleiros. Nazistas invadem a Polônia, milhares de mortos. E aqueles gritos ecoavam longe, nas praças e nos corações. Hoje, a guerra chega à nossa sala pela voz asséptica, indolor, cínica do agressor. A TV faz da barbárie um show, forma uma torcida contra a vida, arranca aplausos para o avião invisível, que não erra o alvo, mesmo que na mira estejam escolas, creches e hospitais. O Império Norte-Americano tenta fazer a humanidade retroceder aos circos romanos e faz da matança uma festa. A mídia cultiva a peste do racismo. Vi, num boteco de vila, um homem virar
um homem simples virá um gole de cachaça em tributo à mira certeira de um caça. Você que liga a TV e aplaude a aviação americana, saiba que é seu salário miserável é que financia a carnificina. Você que vê os B-52, os jatos Tomcat, os mísseis Tomahawk devastando a vida e nada sente, saiba que amanhã a casa bombardeada poderá ser a sua, aquele país destruído poderá ser o seu. Você que não é capaz de lutar pela paz, por aqueles que estão sendo mortos agora, lute por você mesmo, pois amanhã aquela criança morta que aparece no vídeo talvez não seja uma menina árabe, mas a sua filha. Muito obrigado. Muito obrigado, Adalberto. Gostei da referência que você fez no seu poema, né, ao grande Yasser Arafat. E lendo o seu poema, eu tive uma ideia, ouvindo, aliás, né, o seu poema, eu tive uma ideia, que na edição de dezembro da revista Zunai, bom, já estava planejada a publicação de uma homenagem à Palestina. E eu gostaria que todos vocês depois me enviassem por e-mail os seus poemas, para eu publicar num caderno à parte de poemas em homenagem à Palestina. Então, estão todos convidados. Agora, eu gostaria de chamar a Ângela Vieira Campos. Por favor, Ângela. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos. É um prazer assim, poder compartilhar esse momento com vocês. E, infelizmente, né, sendo um momento necessário, né, um momento em que nossas vozes são importantes e também a nossa energia, né, a nossa energia que sempre nos move, né, em direção a esses povos sempre massacrados, sempre espiados, e sempre agredidos a ponto de não restar nada a não ser, né, o revide, muitas vezes, né? E uma ação que nem chega, né, não chega nem perto da violência a que são submetidos sempre. Os poemas que eu vou ler não são meus, né? São poemas de dois monges. O primeiro monge é o mestre Tai, que é um mestre zen budista do Vietnã, e ele viveu e sobreviveu à guerra, né, à invasão norte-americana, e enquanto esteve junto do seu povo, e assim, ele continuou, ele foi um grande ativista pela paz e pela reconstrução do seu país, defendendo assim, né, a paz sobre todas as coisas. Esse poema que eu vou ler chama-se Batalha de Plei Me, que é ao cerco, né, que inicia a guerra no Vietnã. Ele testemunhou esse cerco e eu acho que ele é bem dizente com as situações em que nós assistimos esses dias, né, temos assistido sempre. No sono dessa noite, de todo um sonho, morte premeditada e de sangue como palha. O cheiro de inquebrável. O surto da violência fez morrer meus apagados. Na batalha de Plei Me, o silêncio, agente de morte, cativou, estreitou-a a mãos ambas. Como espectral cenário, devastado pela metralha, os cadáveres insepultos, a rigidez de rostos a quem não brilhou a bandeira da paz. O sangue como mortalha desses corpos abandonados pelo fogo,
ao acaso. Correm, correm, correm como um rio desvairante, sem foz. A batalha de Pleimer, a luxúria macerada do crime, a nudez da morte premeditada. Cúmplices nessa batalha somos nós. Fomos nós que não lutamos para que haja paz. Os cadáveres erguem-se com dedos a apontarem-nos. Pobres cadáveres insepultos, fedendo morte irreversível. O segundo poema é de um poeta hoje também antigo, né? É o Shantideva. Agora eu vou ter que ler um pouquinho mais de perto para enxergar. Então, é algo mais subjetivo. Um protetor dos desprotegidos, um guia do e a viagem para os que a remédio e enfermeiro de todos os seres do mundo estejam dados como a terra possam sempre sustentar a vida de todas as criaturas e até que elas transponham a dor de diferentes seres se estendem aos confins do espaço. Obrigada, Cláudio. Eu que agradeço, Ângela. Uma pena que houve um problema no teu áudio, né, no teu vídeo, que prejudicou um pouco a leitura do segundo poema. Se você quiser repetir a leitura do segundo poema, se não, passamos a bola para o Antônio Moura. O teu vídeo não está bom, um problema na tua câmera. Bem, enquanto a Ângela resolve o problema da câmera Não, dela, foi só isso mesmo, já terminei. tá certo. Cláudio. Obrigada. Eu que agradeço. Por favor, Antônio Moura, né, um dos grandes poetas brasileiros da atualidade, né, que eu admiro muito. Por favor, Antônio. Está sem som, Antônio. Abre o microfone. Agora estão me ouvindo? Agora sim. Desculpem. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos. E, antes de mais nada, quero agradecer o convite de estar aqui, a oportunidade de estar reunindo pessoas, né, que têm uma visão de mundo afim. E que eu acho que isso é sempre importante, essa capacidade de reunir todos, né, uma fogueira de algo que nos é caro. E eu vou ler, então, um poema que se chama O Refugiado. É um tema que tange ao nosso tempo. O Refugiado. A janela, uma cortina de fumaça e fogo. A porta, uma estrada de fumaça e fuga. No jardim, a flor da morte mina subterrânea. A noite, violada, procura seus filhos nos escombros. Uma criança caminha de encontro à besta que se aproxima.
Sem pai nem mãe, o dia abala para longe. Sem rumo, passa por estranhas línguas, levando aceso dentro da boca todo o seu tesouro, um idioma. Entre o seu olhar e o olhar dos seus, bombardeada, desaba a ponte. Um novo estrondo, as estrelas caem e os cacos do céu ferem-lhe os ombros. Um sol abatido a tiros tomba no leste. Um trovão intolerante ira seus relâmpagos. O fantasma de Tráqueo volta a lastimar o mundo Grodek. Ao som de um órgão enevoado, da boca em chamas do crepúsculo, sobe um coro e queima o céu do mundo. Sou um refugiado, moro numa casa de cinzas ao vento. Por favor, um abrigo. Ecoa entre as nuvens um enorme silêncio boquiaberto. Obrigado. Eu que agradeço, Antônio. Vou chamar agora o Celso Vegro. Por favor, Celso. Boa noite, professor Cláudio. Boa noite, demais colegas poetas. Aqui numa colaboração com o ZIU, a gente selecionou uma poeta palestina que fala diretamente do campo das ações, né? Onde as coisas estão acontecendo. E eu achei importante esse lugar de fala ao invés de um poema próprio, né? Então, vou ler esse poema dessa poeta chamada Rafet Ziadah. Ela estava participando de uma cobertura jornalística em 2011, de um massacre ocorrido em Gaza, quando um jornalista não palestino lhe perguntou se as coisas não poderiam ser melhores se não houvesse tanto ódio entre suas crianças. Em resposta a essa pergunta, Ziad compôs o poema Nós ensinamos a vida, sim, transcrito a seguir pelo nosso colega Zil. Nós ensinamos a vida, Senhor. Hoje meu corpo sofreu um massacre na TV, pois tinha que me encaixar em frases de efeito e limites de palavras. Aperfeiçoei meu inglês e aprendi minhas resoluções da ONU. Mas ainda assim, ele me perguntou, senhorita Zia, você não acha que isso tudo estaria resolvido se você simplesmente parasse de ensinar tanto ódio às suas crianças? Uma longa pausa. Olhei dentro de mim em busca de forças para ser paciente, mas a paciência não está na ponta da língua, enquanto bombas caem sobre Gaza. Hoje meu corpo era um massacre televisivo, feito para caber em frases de efeitos e limites de palavras. E mover aqueles que estão insensíveis ao sangue terrorista, que não se trata de dois lados iguais, ocupante e ocupado. E 100 mortos, 200 mortos ou 1000 mortos. E entre isso, crimes de guerra e massacre, eu solto palavras e sorrio. Nada exótica, nada terrorista. Não, nenhuma frase de efeito resolverá isso. Nós ensinamos a vida, Senhor. A.F. Zidah, poeta e ativista palestina. Obrigado, Cláudio. Eu que agradeço, Celso. Bom, seguindo a ordem cronológica não, a ordem alfabética. O próximo sou eu, então vou ler 2 poemas de minha autoria. O primeiro se chama Fósforo Branco e é dedicado ao Emir Murad, que já foi secretário-geral da FEPAL, né, Federação Árabe Palestina, e também um dos fundadores, né, do grupo
Estado da Palestina já, de que eu também fiz parte. O poema Fósforo Branco diz assim: fósforo branco, ácido ilumina, escombro escárnio nos céus do Líbano. Talhos, retalhos de torsos retorcidos, ossos, negrume, carcaças, corpos enfileirados, peles requeimadas de carne sucata, nos campos de refugiados, em Sabra e Shatila. Esta é a hora do morticínio, farpas, fiapos, nacos de membros desmembrados, e o aroma escuro, escuro, da hora lenta, lenta, de um dia que nunca termina. Nenhum Kadish para os filhos da escrava Agar, nenhuma lágrima para Ismael, apenas o silêncio de talhos, retalhos, peles, farpas, fiapos e o escuro, escuro. Esta é uma história que eu e você não devemos saber. Por isso, cala o escombro, cala o negrume, cala a sucata do morticínio. É preciso calar a matraca dos jornais. Sim, é preciso fechar os livros, fechar para sempre os livros e condenar os mortos à perene desmemória. Em algum sítio mefistofáustico de Tel Aviv, que moveu a macabra máquina da morte, a estrela de Davi se converte em nova suástica. Porém, eu e você não nos calamos. Eu e você não iremos esquecer. Eu e você somos o cedro do Líbano, a oliveira da Palestina, o pão fresco nas mesas da Síria. Houve aqui uma página infame da história, mas eu e você recusamos o silêncio, recusamos o esquecimento, recusamos o perdão. Eu vou ler um outro poema dedicado a Deir e Assim, uma aldeia palestina massacrada pelos sionistas, da milícia Irgun, comandada por uma pessoa chamada Menahem Begin, que depois tornou-se primeiro-ministro de Israel. O poema tem uma epígrafe de Vasco Popa, que diz: não somos os ossos de ninguém. Nenhuma lápide para os mortos em Deir e Assim. Episódio rasurado da história. Suas casas demolidas, suas ruas desfiguradas, renomeadas em hebraico. 120 homens e mulheres executados pela garra curva de Moloque, o que tudo devora. Na esquina dos ventos, formigas míopes avançam em sentido anti-horário. Poema de 2014, ano 66 da Nakba. Muito bem, vamos chamar agora o Edelson Nagues. Por favor, Edelson. Boa noite a todas e a todos. Obrigado, Cláudio, por mais esse convite para um recital, infelizmente,
necessário. Eu vou ler 2 poemas, aliás, 2 de minha autoria e um de um autor palestino. O primeiro fala primeiro de minha autoria, da insanidade que move as guerras e do contraponto a isso, que seria a poesia. Se bomba, o poema. Se míssil, a estrofe. Se revólver, o verso. Se granada, a palavra. Se lâmina, a sílaba. Se bala, a letra. Se ódio, o hiato. Se vingança, a vírgula. Se demência, a semântica. Se anátema, a metáfora. Se fanático, o paradoxo. Se cadáver, a língua viva. Agora, um poema do poeta Mahmoud Darwish, com tradução de Júlio Magalhães. Esse poeta é um dos principais da Palestina, considerado até um poeta nacional, e esse poema que eu vou ler, Bilhete de Identidade, é um dos seus mais conhecidos. Então, Bilhete de Identidade. Toma nota. Sou árabe. O número de meu bilhete de identidade, 50.000. Número de filhos, 8. E o 9º chegará depois do verão. Será que ficas irritado? Toma nota. Sou árabe. Trabalho numa pedreira com os meus companheiros de fadiga e tenho 8 filhos. O seu pedaço de pão, as suas roupas e seus cadernos, arranco-os dos rochedos. E não venho mendigar à tua porta, nem me encolho no átrio do teu palácio. Será que ficas irritado? Toma nota. Sou árabe. Sou o meu nome próprio sem apelido. Infinitamente paciente num país onde todos vivem sobre as brasas da raiva. As minhas raízes foram lançadas antes do nascimento do tempo, antes da efusão do que é duradouro, antes da eclosão da erva, antes do cipestre e da oliveira, antes da eclosão da erva. O meu pai é de uma família de lavradores. Nada tem a ver com as pessoas notáveis. O meu avô era camponês, um ser sem valor, nem ascendência. A minha casa, uma cabana de guarda feita de troncos e ramos. Eis o que eu sou. Agrada-te? Sou meu nome próprio, sem apelido. Toma nota, sou árabe. Os meus cabelos da cor do carvão. Os meus olhos da cor do café. Sinais particulares. Na cabeça, uma cufia com o cordão bem apertado. E a palma da minha mão é dura como uma pedra. Esfola quem a aperta. A minha morada. Sou de uma aldeia isolada, onde as ruas já não têm nomes. E todos os homens trabalham no campo e na pedreira. Será que ficas irritado? Toma nota, sou árabe. Tu saqueaste as vinhas dos meus pais e a terra que eu cultivava, eu e os meus filhos. Levaste-nos tudo, exceto estas rochas, para a sobrevivência dos meus netos. Mas o vosso governo vai também apoderar-se delas, ao que dizem. Então, toma nota. Ao alto da primeira página, eu não odeio os homens, eu não ataco ninguém. Mas se tiver fome, comerei a carne de quem violou os meus direitos. Cuidado. Cuidado com a minha fome e com a minha raiva. Mahmoud Darwish. Grande poeta nacional da Palestina. Vou encerrar com um poema também de minha autoria, este recente, escrito em razão dos últimos acontecimentos. O horror. O horror, garras tortas de rapina,
perfura olhos e sonhos de crianças esquálidas. O horror, língua bífida de ódio e asco, destroça em pleno voo pipas rotas e pombas lívidas. O horror, feito fogos de artifício, explode em macabra festa sinagogas e bonecas. O horror, com sua fome milenar, corrói o oco do vazio de generais anencéfalos. O horror, com seu cio insaciável, violenta paredes e corpos como se dono de todos. O horror, mestre torpe dos destinos, infecta vilas e guetos com seu hálito de morte. O horror, esse monstro de 1000 faces, espalha estrelas sem brilho por todo o céu de chumbo. Obrigado. Eu que agradeço, Edelson. Grande leitura sua. Bem, agora vamos chamar a Ingrid Morandian. Por favor, Ingrid. Boa noite a todos e a todas. Obrigada, Cláudio, pelo convite. Eu lerei 2 poemas. O primeiro é da poeta Fadwa Tucan. O segundo é de minha autoria, inédito. Basta-me morrer na sua terra, ser sepultada nela, desfazer-me, desaparecer no seu solo, e depois renascer como um rebento de erva, com uma flor na mão de uma criança que cresceu no meu país. Basta-me permanecer no amplexo do meu país como terra, rebento de erva e flor. Biografia apagada. Se não agora, quando? Perdi-me dentro da localização do mundo. Os ponteiros congelaram meus poucos passos antagônicos. Um desassossego queima os minutos que restavam no prato. Novamente bater a porta. Não se deram conta de que estou do outro lado do roseral, quilômetros à frente. Mundo de cada um não cabe na realidade de outros mundos. Tenho minha própria ficção com paredes caiadas de branco e carrego muitos pincéis para falar de Kalinka. Saber situar no mundo o reverso, formular o existencialismo, redesenhar a própria morte como prova de total inexistência. No mundo, finjo aberturas em colunatas e abadias, finda, funda, espera. Quem sabe eu recomeço. Silêncio, porque a palavra falada dói e constitui endereço incerto. Emudeci tempestade de anos. O silêncio é a delicadeza de uma foto esquecida na penteadeira. De tu não esqueci, Kalinka. Preciso me revirar para poder encontrar-te inteira. Ainda não sou completo. Na nossa cama, os lençóis pouco emaranhados sobejam um prazer recolhido. Perdi-me. Obrigada. Eu que agradeço, Ingrid. Agora, por favor, Isabel Cristina Gorgozin e Flávia Ferrari. Sem som. Boa noite a todos, todas. Boa noite, mestre. Eu trouxe 2 poemas. Uma cidade à escuta. Quem ousa invadir os domínios na noite minada do mundo em declínio, fogos calaram parques, edifícios, cidade concha recurva, cornucópia muda. Os soldados sem ruídos, ruas, rodovias nuas, sem música, tombou. Na cidade, pólvora, urânio, de zinco o manto recobre o espanto. Do céu, as assonâncias escarpadas do pranto de Deus, o ateu.
Quase escuro, mas uma voz de mulher se entrega ao canto, ressoa invisível no parapeito estilhaçado. Cacos de sentimentos arranham os tímpanos de amianto do ditador. Confronta com sua voz o toque de recolher, ordena o silêncio dos gritos mortais, dos mísseis, fuzis. Essa voz, diferente de todas, forma um coro com as que velam amor, liberdade, justiça, paz. James Joplin, Joan Baez, Maria Valéria Rezende, Violeta Parra, Mercedes Souza, Nina Simone, Elis Regina, Elza Soares e tantas outras vozes que calam os gritos da guerra. Mulheres imortais. E trouxe espantalho, sustentada pelos fios descobertos de nervos, a cabeça cilíndrica coroa de eletrochoques, deixava saltar das cavidades dos olhos duas dinamites esbugalhadas. Tronco, escorpião aprisionado, golpeado pelo fogo da própria cauda. Coração, fragmentos de topázio bruto, rosácea no escuro. Braços e mãos de arames farpados dos campos de ódio, escarpavam as pernas de palha do espantalho, à espera de um golpe de misericórdia ou de um sopro de vida. Obrigada, mestre. E Flávia, então, vai entrar agora com os poemas. Maravilhoso, Isabel. Gostei muito. Obrigada, mestre. Obrigada. Flávia! Boa noite, Cláudio. Quanto tempo? Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui. Eu vou ler 2 poemas, um de um poeta palestino chamado Marwan Makroul e outro de minha autoria, pode ser? Claro. Então, vai lá. Para escrever uma poesia que não seja política, devo escutar os pássaros. Mas para escutar os pássaros, faz falta que cesse o bombardeio. Excelente. E o segundo poema eu escrevi, se chama Séculos. Querer não basta, é preciso rastejar pelo território sem trincheiras, sob as balas que cruzam e tiram a pele. Sonhar de nada vale, é preciso subir ao palco e assassinar o rei, desligar o som e encerrar o show. Viver não é suficiente, é preciso morrer 100 vezes e outras tantas para que o tempo seja generoso e restaure o humano revolucionário que possa enfim descansar sem sentinelas sobre a terra que lhe foi devolvida. Obrigada, pessoal. Eu que agradeço, Flávia. Muito bem. Agora vamos para a Isadora Salazar. Você leu os 2 poemas, né, Flávia? Li o primeiro do Makroul, que é bem curtinho, que fala dos pássaros, e esse segundo, Séculos, que é da minha autoria. Tudo certo. Então tá certo. Então, por favor, Isadora. Ela estava com problemas de conexão. Eu tô. Está aqui, está aqui. Eu tô com problema de conexão. Eu vou ver se eu consigo ler com a câmera aberta. Se começar a dar alguma instabilidade de áudio, aí eu fecho a câmera, tá bom? Bem. Mas está todo mundo me ouvindo, né? Tá dando para ouvir? Então tá. A caixa de joias da avó Raide. MA47 AI M156 MK67 MUD 0 M825
M2825A1 M104. Não tenho palavras para descrever um dia na vida das pessoas aqui em Gaza nesse momento. Amanhã começa, mas nós já estamos acordados. Nós nos reviramos e tentamos dormir um pouco, mas o tom dos bombardeios não permite. Ficamos acordados, ouvindo as notícias no rádio. Nesta era moderna, deveríamos ter eletricidade e acesso à internet, mas nossos telefones não funcionam. Corremos para ver se há combustível para ligar o gerador. E então percebemos que o gerador também não funciona. Vivemos em uma Gaza sitiada. A voz abafada do meu filho lentamente se transforma em um soco compreensivo. Mãe, estou com fome. Quero tomar café da manhã. Esse é um relato de Isra Ali, intérprete da Organização Internacional Médicos Sem Fronteiras, direto do norte de Gaza. Bombas, M47AI, etc. Foguetes, M156, MK-67, MUD-0, etc. Projetos de artilharia, M825, M825AI, M104, etc. De Belém para Gaza, em 21 de outubro. 4,6 bilhões de anos em escala do tempo geológico planetário. Silêncio, fósforo, desagrupamento atômico, ossos descamados da pele. Raiz. Hoje procurei no Globo o nome da praia em que brincavas no passado, mas eu sequer fui capaz de encontrar teu traço em meio às infantis pegadas vitrificadas da fuga. Então, antes do pôr, desenterrei do sol a caixa de joias multicolorida e, esperança, desejei que essa fosse a última vez em que ali tivesse de depositar a memória da curta vida de teus mártires. Coágulos de um Deus de corrupção e ira, Isra, 155 milímetros, sobre a 3, 0. Obrigado, Isadora. Seus textos sempre surpreendentes. Então, vou chamar agora o Jorge Amâncio. Por favor, Jorge. Boa noite a todas e a todos. Eu vou ler um poema, o primeiro, de Luiz Turiba, que chama-se Inocente de Gaza. Nada sou se muito for, um microgrão de poeira tóxica do ar de Gaza. Nenhum vento me leva, nenhuma onda me afoga, nenhum quarteirão me arrasa, pingo nenhum me atinge, demolidor, frio e fogo. Não sei onde piso, nem como resgato meu juízo diante dos olhos perfurados e perdido nesta nuvem escura de Gaza. Tive um lar, casa destruída por bombas teleguiadas, vestido de sangue e barro, ferido no fundo de minha alma, nessa terra arrasada por destroços, ossos, aços, traços, sacrifícios. Sou um carne viva sem ter como cair vivo. Padeço de endereço territorial. Sou aquele menino sem pai nem pão. Um despatriado sem colo nem chão. Aquele quase cego
pelos clarões das explosões, sem tímpano, para ouvir as sirenes do inferno e os chamados de Abraão em pleno deserto. Ah, que Alá nos proteja e Cristo nos guarde. Tente ressuscitar em Gaza, sem farda, a boca seca, toda empoeirada. Senhores, donos do deserto, sem água nem remédio, ouçam os sons de silvos, de foguetes eletrônicos, subhumanos, reis de ódios próximos. Onde estão vossas crianças decapitadas, abandonadas antes de suas existências? Ando por edificação e nada. Não sigo, me esfinge em ecos sufocados. Desarmado e mal amado, sou gatilho vazio de fio sem terra, sem ar e nem mar. Nenhum amor pode me fuzilar. O outro poema é de uma poeta chamada Fada Takã, chama-se O Dilúvio e a Árvore. Ela diz que, durante as primeiras semanas, após a Guerra de Junho de 1967, jornais estrangeiros e estações de rádio enviaram a notícia de forma a se deliciar com a desgraça, como se o fim do povo árabe tivesse sido decidido por esse retrocesso. Daí surgiu o poema O Dilúvio e a Árvore. O dia terrível do furacão satânico transbordou, dia sombrio do dilúvio, anunciado pela Costa Brava à Terra Verde. Aclamaram. A notícia se espalhou, cruzando alegres os céus ocidentais. Tombou a árvore. O poderoso tronco está em pedaço. O dilúvio não deixou nada, nenhum resto de vida para a árvore. Caiu a árvore? Desculpem nossos rios vermelhos, desculpem as raízes irrigadas pelo vinho vertido dos membros decepados. Desculpem nossas raízes árabes, fincadas como rochas estendidas nas profundezas. A árvore vai se erguer tronco e galhos diante ao sol. Vão crescer e verdejar diante do sol. As folhas vão brotar com risos e os pássaros vão voltar. Vão voltar. Vão voltar. Obrigado. Obrigado, Jorge. Vou chamar agora o nosso amigo José Couto. Boa noite a todos, a todas. Obrigado, mestre, pelo convite. Vou ler um poema que eu escrevi especialmente para o evento. Nagba. Mirrando o deserto verde e longínquo do mar Mediterrâneo, um menino e uma menina em Gaza escreve nas palmas de suas mãos paz, destino. Recolhe em seu olhar a voragem os ruídos do sangue nas oliveiras, do sal no tempo sem cura, do clarão de bomba na retina. Escreve nas palmas de suas mãos paz, destino. Opacidades vertem da cicatriz profunda na alfazema, das cinzas do alecrim, do óleo no cedro, e mergulham suas sedes de fomes na aridez devastada do Rio Jordão, na noite lívida de relâmpagos e fumaça, com a ira dos deuses que nunca findam.
Um pássaro cessa seu voo e pousa na rocha no santuário sagrado no exato momento que o profeta revela que não nos será permitido conhecer os desígnios do Criador, nem seu perdão ou compaixão. Só a indiferença e a rudeza da escuridão, enquanto outra vez a história se repete em Nágba. Quando meninos e meninas, com as chaves de suas antigas casas, escreviam no éter de seus pés descalços, paz, destino. Obrigado. Obrigado, José. Saudades da tua palavra poética, sempre forte e necessária. Obrigado. Agora, por favor, Luciana Barreto, outra poeta que também há algum tempo eu não vejo e que também sinto falta. Boa noite. Agradeço muitíssimo pelo convite. Estamos aqui nesse momento tão grave, consternados, né? A nossa palavra em brasa, em espanto. E eu vou começar lendo um poema da Elizabeth Azim, poeta pernambucana e ativista palestina. Em que ponto da cruz se esconde o drama que essas mulheres tecem por tecer na própria pele escura seu vestido? 1001 noite que elas tramam seu bordado de cruzes no tecido. Mulheres de Ramalá, que destino cruzou as suas vidas nesse pano? Quem veste a própria túnica, mortalha única, assim tecida fio a fio, num gesto repetido e solitário? Mulheres de Ramalá, esse suplício, paixão e morte, a agulha vai bordando lenta, como uma lança traspassando os montes da Judeia, esse calvário. Mulheres de Ramalá, em suas mãos o fio de vida cruza e tece a morte. Perdão que elas não sabem o que fazem. Repartem os vestidos, lançam sortes, repetem o sudário de Jesus. Tudo está consumado desde sempre, que morrem todo dia nessa cruz. Quem volta ao paraíso ainda hoje, seguindo esse bordado, via crucis, do início ao arremate sempre igual. Elas têm sede e fome, e esse vinagre se entorna sobre as mãos, mancha o tecido. Ó povo de Martu, eis sua mãe, mulheres de Ramalá, eis o seu filho. Sem homem sirineu que lhes ajude, sombrias elas plantam suas cruzes, no chão que vão urdindo até o Gólgota. Deus, meu Deus, por que desamparastes, mulheres de Ramalá, essas mulheres bordando o mesmo drama a vida inteira, se o drama inteiro em vida não se borda? Choram por elas mesmas e seus filhos. Mulheres de Ramalá, as escolhidas para que se cumprisse a escritura. Ó agulha de espinho atravessando a pele e o corpo inteiro, nesse ofício de teia que se tece em sangue púrpura, que dor vai se esconder nessa costura? Quem trama a sua morte em cada ponto, verdade crucial que em vão se cala? Mulheres de Ramalá, sejam breves, pois longo é o bordado, esse martírio, e sempre outra mulher, a mesma súplica, reveza devagar a mesma túnica, enquanto vai cozendo a sua angústia. Desse livro da Elizabeth Azim, chamado Martu. E agora eu lerei o meu poema, intitulado Gaza, que eu fiz essa semana, né, no início dessa semana. Contra aquela mulher de rosto oliva, o deserto inverte a ampulheta. Avança em seus passos de pó, desfere-lhe o fogo ilegítimo, cega-lhe os olhos imperscrutáveis. Contra fugas cegas, escava no corpo velho os homens, crianças, a Palestina em suas cores ao vento. Pois Salomão estende seu manto metálico, derrama suas estrelas de 5 pontas, e o candelabro brilha em ouro, em soberba, em sangue. Entre o cerco de arame e o muro ancestral, o céu é mais baixo, a terra mesquinha,
o mar outra rota de abismo. Mas a mulher, em dignidade calcária, o lenço refuga os estilhaços, risca na areia, um a um, todos os seus mortos. Obrigada. Poema belo, forte, intenso, Luciano, parabéns. E saudades. Apresento, né, o pedido a vocês que enviem, né, poemas para publicarmos na Zunai, a nossa homenagem à Palestina. O prazo é até 10 de novembro, né? Então, aguardo as colaborações de vocês. Agora, Marli Frois. Por favor, Marli. Boa noite. Gostaria primeiramente de agradecer pelo gentil convite, Cláudio, Daniel, e dizer que é sempre um prazer estar com todos esses poetas aqui, embora a gente esteja num momento assim de consternação. Trata-se de um manifesto importantíssimo, e eu desejo muito que a gente volte em outro momento para celebrar a paz. Eu vou ler primeiro um poema, Não Iremos Embora, de Taufik Zayad, que é o palestino de Nazaré e é considerado um pioneiro da poesia de resistência. A maior parte da obra, né, desse poeta foi escrito na prisão. Não iremos embora. Aqui, sobre vossos peitos, persistimos, como uma muralha em vossas goelas, como cacos de vidro imperturbáveis. E em vossos olhos, como uma tempestade de fogo. Aqui, sobre vossos peitos, persistimos, como uma muralha, em lavar os pratos em vossas casas, em encher os copos dos senhores, em esfregar os ladrilhos das cozinhas pretas, para arrancar a comida de nossos filhos de vossas presas azuis. Aqui, sobre vossos peitos persistimos, como uma muralha, famintos, nus, provocadores. Declamando poemas, somos guardiões da sombra das laranjeiras e das oliveiras. Semeamos as ideias como fermento na massa. Nossos nervos são de gelo, mas nossos corações vomitam fogo. Quando tivermos sede, espremeremos as pedras e comeremos terra. Quando estivermos famintos, não iremos embora. E não seremos avarentos como o nosso sangue. Aqui temos passado e um presente. Aqui está o nosso futuro. Vou ler outro poema que eu considero que ele está em processo de feitura, né? Que eu venho tentando escrever, mas eu não considero que ele está concluído, porque a gente passa pelas dores nesse processo aí de falar desse momento terrível. Chama Rota Genocida. O imperialismo estadunidense mata palestinos. A mídia perversa mata civis. Oficialmente, 853 crianças mortas em Gaza. Corpos em decomposição. Cristãos da ultradireita carimbam o passaporte da carnificina. É barbunada, é morta. Sua poética reverbera além mediterrânea. O homem por trás de sua sombra tem revolta, mulher e filhos assassinados. É preciso ancorar nos carvalhos alforrabeiras e oliveiras para dizer que os palestinos existem. A faixa estreita é terra banhada de sangue. Cerco de sede e fome, orgia de ocupação,
lares destruídos, famílias espoliadas. A estupidez humana materializada nas fumaças e cinzas e nas crianças órfãs. A maior solidão humana está nos olhos assustados de uma criança órfã deitada em uma cama de hospital. 40% de feridos na Gaza são crianças. Vozes sob escombros, uma geração em perdas. Enterram-se corpos em sacos plásticos. Mas o que fazer com mãos, braços, sem o resto do corpo? Começam assim. Um dia cortam-se árvores, outro dia as cabeças. Nakba, catástrofe, horror imensurável. Essa dor do mundo é nossa. Obrigada. Poema muito forte, Marli. Aqueles que tocam fundo. Obrigado pela leitura. Eu que agradeço. Então, prosseguindo na ordem alfabética, né, por favor, Rubem Jardim, grande agitador cultural em São Paulo, além de grande poeta. Rubens? O microfone está fechado, Rubens. Abriu aí? Agora sim, Rubens. Tá. Boa noite a todos. Queria agradecer o convite do companheiro Cláudio Daniel de participar dessa reunião em favor da paz na Palestina. Eu vou ler um poema do Mahmoud Darwish e depois um poema do Bel e um pequenininho poema meu. O do Darwish, que é o poeta nacional da Palestina, eu publiquei em 2009 uma coisa muito bacana dele no meu blog, se alguém quiser ver depois, de 2009, bem legal mesmo. Daí tem esse poema, Confissão de um Terrorista. Ocuparam minha pátria, expulsaram meu povo, anularam minha identidade e me chamaram de terrorista. Confiscaram minha propriedade, arrancaram meu pomar, demoliram minha casa e me chamaram de terrorista. Legislaram leis fascistas, praticaram odiada apartheid, destruíram, dividiram, humilharam e me chamaram de terrorista. Assassinaram minhas alegrias, sequestraram minhas esperanças, algemaram meus sonhos. Quando recusei todas as barbáries, eles mataram um terrorista. O outro poema é do Lindolf Bell. É um poema antigo que fala da como a gente está bem a propósito, né? É um poema meio datado, né? Vocês perceberão isso que é datado porque tem até uma imagem do Muro de Berlim, né? Mas é o poema A Paz, é o título do poema. Eu conheço a paz, a rotunda paz, a paz pregada, a paz relegada. Conheço a paz pregada à pele das ruas, ao muro de Berlim, a paz podre, a paz colada às bandeiras dos países, a paz com bolor, a paz histérica das nações fortes, a paz imposta aos pequenos. Conheço a paz preta, não a branca paz da pomba, a homeopática paz, a pálida paz, a paz do cartaz, a paz do púlpito, a paz política. Conheço a ridícula paz da gorda senhora chamada ONU. Conheço o cachimbo da paz, que é uma bomba sem paz, que é uma paz pontiaguda. Esta é a paz que conheço. Aonde estará a paz? E agora um poeminha meu. Esse poema não diz nada,
da mesma forma que a história não diz tudo. Língua cortada, este poema não fala, falha, insiste, dedo em riste. Obrigado, moçada. Abraço a todos. Agradeço, Rubens. Gostaria de chamar agora o Sidney Olívio. Por favor, Sidney. Obrigado, mestre. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês todos. Eu vou ler um poema de uma poeta palestina. Me perdoem a dicção, Hanan Ashravi. Morte por enterramento. Este local não é próprio para plantar. Aqui a terra é dura, seca, irritante. Agulhas de folhas mortas arranham. Fecho os olhos, o pó sufoca minha garganta. Nunca pensei que a terra pudesse ser tão pesada. Talvez, se eu levantar um braço, alguém venha atravessar um dia a minha sepultura. E, como nas noites dos filmes de terror, veja uma mão sem vida, uma palma aberta, dedos meio enrolados, e grite: eu não morri nesse dia. Outra coisa sucedeu e ainda permanece na sepultura pútrida, fermentando o conhecimento das trevas. E um poema meu chamado Subterrâneo. O que sabemos sobre o tempo além do agora? Dança de teoremas e diagramas inexatos, cenário de horror e catástrofe, chamas num sopro sem limites. Mísseis rasgam noites sombrias, míticas, alimentam notícias, verbo que constrói e destrói histórias no recorte da hora. Cenário de pavor e crimes, o que nunca desejamos ali está. Fronteiras, entulhos, idades reprimidas, horizontes fantasmas, solidão apátrida. Cenário de terror e feridas, lágrimas regam a rosa no chão calcinado. Flores sobre granadas. Absolvição da vida jamais será pela morte. Obrigado. Eu que agradeço, Sidney. Para finalizarmos o recital de hoje, gostaria de chamar um poeta que tem me surpreendido muito, né, nos últimos anos. Eu sempre recebo muita coisa, muitos livros de poesia, muitos links, muita gente me envia material, né, por e-mail, por WhatsApp, leio muita coisa no Face. Estou sempre antenado, né, no que está sendo escrito hoje no Brasil. Um dos poetas mais interessantes que eu tenho lido é o Ziul Serip. É sempre uma felicidade, né, ler os poemas dele no Facebook. Eu tenho os 4 livros dele, né, que ele publicou. Um desses livros, inclusive, sobre a Palestina, que eu tive a honra de prefaciar. E é com muito gosto que eu chamo o Ziul Serip para encerrar em grande estilo o nosso recital. Por favor, Ziul. Boa noite a todos, boa noite, Cláudio. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com todos vocês nesse recital e trazer um alento ao povo palestino que tanto precisa. Eu vou ler 2 poemas de minha autoria, justamente do livro que o Cláudio mencionou, que se chama Nakba, Flor da Ressurreição. Primeiro poema, Notícias de Gaza. Imagens da ampulheta.
e as notícias de Gaza. O sangue escoa pelas fendas, os crânios de infantes. Voz de mulher vocifera pelos mortos apodrecidos, sob a névoa dos escombros. Lástimas suspensas como fardos, abutres ao redor de cabeças em campos de papoulas. O que eu vejo, ninguém vê. Expurgo minhas faces carvão. Voz de mulher, ao longe, antecipa sirenes, escuridão e labirintos e trilhas de hienas. Olho em volta. Qual o segredo do lírio? É nele que as sombras se nutrem com o vigor dos imortais? Aroma de tomilho e as notícias de Gaza. Corpos pálidos em desfiladeiros, templos, escolas e hospitais. Estão me ouvindo? Sim. Ok. Segundo poema, Flor da Ressurreição. Há medo no olhar do homem, lágrimas escorrem de seu rosto encardido, lágrimas que nunca desistirão. Elas buscam refúgio onde ele não existe. Azeite virgem, sangue coalhado em pedras de ardósia. Pense, sem pavor do negror, escave intimamente a alma. O que vês? Máscaras e signos do que desperdiçamos? Há algo nessas palavras, elas nos fazem aspirar melodias, lançá-las à deriva, como um alarido de chuva forte de cores e vômitos, que posso correr e cair sem força para levantar e recolher nossa trilha. O que resta dessa linguagem? Cabelos grisalhos que não estão no lugar? Nada é o que se mostra, e o que se mostra são cadáveres empilhados em calçadas, contra paredes, contra ciprestes. A chuva e pássaros estilhaços em meus olhos. Tudo o que vemos não são sonhos dentro dos sonhos? Cabeça de humano, cigarro aceso, araque fresco, invadem a pele corroída da calçada. Mísseis sobre um jardim de sombras. Cultivamos a esperança no claustro para limpar o pó deste lugar. Persigo, curvando-se ao luar, o pálido vapor. A chuva em meu olhar. A morte? A morte são as poucas nuvens que abandonam Gaza, em seu silêncio cúmplice de escombros. Para onde o pirilampo irá ao anoitecer? Noite oblíqua, dispersa em névoa, o silêncio. Agora tenho o rosto e uma foice pendurados em oliveiras, voltados ao exílio. Estão lá, na noite, em algum lugar do deserto, destinados para quando as horas escuras surgirem no fim do horizonte. Escuridão que não pode esconder meu rosto, pirilampos ébrios nas trevas dos túneis, sepulcros à sombra dos ciprestes, ferrugem arrepiando flores de granadas. Mas o que eu sou? Eu vivi para ver tudo isso? Som de silêncio. Já posso olhar para trás. Flor da ressurreição. Muito obrigado. Eu que agradeço, Zil. Grande leitura. Muito bem. Então, chegamos ao final do nosso recital. Eu sempre tive clareza de que a poesia, os poetas, não podem mudar o mundo. Mas, no mínimo, nós podemos registrar a nossa indignação. Podemos deixar em nossos poemas registros, momento histórico em que nós vivemos. E, quem sabe, colaborarmos para mudar a consciência de algumas pessoas. Não vamos atingir milhões de pessoas, né? Nossa voz é sempre muito limitada, mas tudo aquilo que estiver a nosso alcance para colaborarmos, né? No sentido de construirmos uma nova consciência política, uma nova consciência social,
nos contrapormos à mídia, todo o mínimo esforço que nós pudermos fazer nesse sentido é altamente importante e revolucionário. Então, vou agradecer novamente a participação de todos e de todas. Logo estarei publicando, né, o vídeo do nosso recital nas redes sociais. E, para finalizarmos, eu gostaria de repetir a palavra palestina Sarnaut, que é uma espécie de mantra, significa voltaremos, que é a palavra que representa a esperança dos palestinos de retornarem às suas terras e casas. Quando eles foram expulsos, em 1948, muitos levaram consigo a chave de casa, na esperança de que um dia voltaria. Então é isso. Obrigado a todos e a todas. Viva a Palestina e até o nosso próximo encontro. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Ângela, querida, prazer Boa de noite. somos colegas de pós-graduação. Muito Saudade, Marli. Um beijo para você, tá linda. Adorei o poema, seu poema. Até mais. Todas. Boa noite, mestre. Tchau, Boa gente. noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigada. Ótimos poemas.